Fala, nação rubro-negra, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o Thiago Andrade. Estamos chegando aqui no canal Quintal do Mengão com o nosso programa Portão do Quintal, na tarde desta quinta-feira, com muita notícia e informação do Flamengo, especialmente para você, torcedor rubro-negro, e que acompanha o nosso canal Quintal do Mengão. Já chega aí freneticamente deixando aquele like no nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e lembre-se também de acionar o sino das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós produzimos aqui, especialmente para você, torcedor rubro-negro. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre o poder de negociação da diretoria do Flamengo nessas novas contratações, que é zero, não há. O Flamengo não consegue negociar as contratações para o início desta temporada. Todas as negociações estão travadas. E para a gente começar a falar dessas negociações, desses impasses na tarde desta sexta-feira, nós vamos começar a falar primeiramente sobre Bragantino e Flamengo, Léo Ortiz e Flamengo. Bom, ontem, na tarde de quinta-feira, noite de quinta-feira, houve uma reunião entre agentes de Léo Ortiz, entre os diretores do Bragantino e diretores do Flamengo, por uma tentativa de acerto final, onde o Flamengo ofereceu, de fato, 5 milhões de euros pelo passe de Léo Ortiz, para contratar Léo Ortiz, e o Red Bull Bragantino definiu, estipulou que só vende Léo Ortiz pelo valor de 12 milhões de euros. Cara, 12 milhões de euros num zagueiro, o pessoal aí está perdendo a noção, né? Nem se ele fosse vendido para a Europa, talvez não seria vendido nesse valor. Quem dirá por um clube aqui do Brasil. Então, a gente sabe que é um valor que provavelmente o Flamengo não vai investir ou dispor para ter Léo Ortiz no seu elenco. 12 milhões de euros é, digamos assim, possibilidade zero do Flamengo investir em Léo Ortiz. O Flamengo informou aos agentes do jogador que deseja contar com o atleta, que está disposto a fazer uma nova cartada, oferecer um valor um pouco acima. Já tem gente especulando aí que o Flamengo vai tentar oferecer cerca de 7 milhões de euros ao Bragantino numa cartada final. Porém, para isso, o Bragantino tem que querer negociar o atleta e, evidentemente, diminuir essa pedida aí de 12 milhões, que até ontem era inegociável. Só negociava Léo Ortiz se fosse 12 milhões de euros. Então, por isso, os agentes do jogador e o próprio jogador estão em rota de colisão com a equipe do Bragantino e ambos já visam uma forma legal de tentar quebrar o contrato com o Bragantino, uma vez que eles alegam que há uma cláusula que, teoricamente, o Bragantino seria obrigado a facilitar a venda caso houvesse interesse de Léo Ortiz. E sim, há um interesse de Léo Ortiz vestir a camisa do Flamengo. Porém, o Bragantino fala que essa cláusula só seria válida se o clube fosse um clube do exterior. Não é válido para clubes do cenário nacional. Então, tem esse impasse. Enquanto o Bragantino não reduzir, né, os valores pedidos, o Flamengo não entra na mesa de negociações novamente por Léo Ortiz. Então, está parado. Aproveitando o assunto Bragantino e Flamengo, o Bragantino também falou que caso o Flamengo queira levar Léo Ortiz e também Juninho Capixaba, o Flamengo vai ter que desembolsar 18 milhões e meio de euros. Então, eles querem 12 milhões pelo Léo Ortiz e 6 milhões e meio por um lateral pereba chamado Juninho Capixaba. Né? O Juninho Capixaba veio como alternativa do Flamengo devido à dificuldade de negociação com a Roma sobre o passe de Vinha, que vamos falar daqui a pouco. E o Bragantino, então, resolve de vez surtar e pedir 6 milhões e meio pelo lateral pereba Juninho. As negociações com o Bragantino se esfriaram. Aí vamos falar sobre o poder de negociação da diretoria do Flamengo. Bom, quando o Bragantino vem aqui e quer levar um atleta para lá, é muito fácil. Eles vêm aqui, depositam $500 mil e levam o jogador por um ano.
Às vezes, nem deposita nada. O Flamengo cede livremente o jogador, com o Bragantino arcando apenas com o salário, e eles levam o jogador, fica o jogador lá um ano. Não pagam nada, às vezes, ao Flamengo. E quando contratam a preço muito abaixo do mercado. O próprio zagueiro Natan do Flamengo, que foi transferido para o Bragantino, foi assim. Foi por um contrato de empréstimo, cumpriu algumas metas estipuladas e foi comprado por um valor muito abaixo do que ele valia. Tanto que o Bragantino também se desfez dele por um bom valor depois. Então, assim, o Flamengo facilita muito a negociação para o Bragantino. E essa troca não há. Quando a gente vai contratar um jogador deles, é muito difícil. Já foi assim com o Léo Pereira, está sendo assim com o Léo Ortiz, vai ser assim com o Juninho Capixaba Pereira. Então, assim, é muito difícil negociar com o Bragantino. Então, a diretoria do Flamengo para de facilitar o Bragantino. Eles só estão usando vocês, eles só querem os atletas da nossa base para comprar a preço de banana, porque vocês são bons para negociar dessa forma e vender lá para o exterior com preços muito melhores. E ainda ganhar um bom dinheiro em cima do Flamengo. Então, isso mostra que o senhor Marcos Braz e que o senhor Bruno Spindel não têm poder de negociação. São um fracasso, são um fiasco, não deveriam estar gerenciando a parte de futebol do Clube de Regatas do Flamengo no ano de 2024. A temporada de 23, o planejamento de 2023 já deixou isso claro. Porém, Mr. Landim ainda os mantém no cargo. Será em troca de quê? Porque poder de negociação eles não têm. Outra negociação do Flamengo é com o lateral esquerdo Matias Vinha, cujo o passe pertence ao clube do Roma da Itália. E o Roma da Itália também só aceita negociar o atleta por 10 milhões de euros. O Flamengo também já tinha feito uma proposta inicial de 6 milhões de euros, falou que poderia melhorar um pouco mais, mas que não chegaria a 10. E o clube italiano simplesmente parou de responder o Flamengo. Ou paga 10 ou não leva um atleta. E aí é mais uma negociação travada, né? O Flamengo não consegue progredir, não consegue sentar à mesa. Olha, vamos fazer uma contraproposta, vamos ficar com tantos por cento do passe, vocês ficam com tanto, vamos levar. Não tem poder de negociação, porque eles não têm criatividade para tal. Né? Então é mais uma negociação que está emperrada. Agora, olha o poder de negociação do Flamengo quando se trata de venda. O Flamengo está fechando, está já nos trâmites finais, documentação para depois assinar, a venda do goleiro Santos para a equipe do Fortaleza. E ontem saiu o valor, né, porque no programa de terça-feira eu falei que o Flamengo não divulgou o valor, ninguém conseguiu descobrir o valor, porque com certeza seria muito mais barato que o Flamengo pagou pelo goleiro Santos. E, de fato, ontem saiu o valor. O Fortaleza vai pagar ao Flamengo 5 milhões de reais pelo passe de Santos de forma definitiva. Ou seja, o Flamengo comprou um atleta por 15 milhões, está vendendo esse atleta por 5 milhões. Ele fez um ano muito bom como titular, quando foi comprado, e um ano muito ruim, irregular, e terminou o ano como terceira opção de goleiro. Mas será que um ano ruim no Flamengo é suficiente para diminuir, reduzir o valor desse atleta a 1/3 do que ele foi comprado? O Flamengo realmente é uma máquina. É uma máquina de fazer dinheiro quando vende um atleta que está bem no clube, e é uma máquina de perder dinheiro em se desfazer do atleta quando ele está mal no clube. Então, vender ele por 1/3 do valor é muito baixo. Mas tem metas lá no contrato que o Flamengo ainda pode receber mais 2 milhões de reais caso ele atinja essas metas. Bom, se não forem metas loucas, né, inalcançáveis, como, sei lá, ele tem que fazer 2 gols na temporada, ele tem que ser o melhor goleiro do Brasileirão, ele tem que fazer 55 defesas difíceis, porque isso não é perfil do Santos. Se não for meta, assim, talvez a gente receba um pouquinho a mais, mas certo é apenas 5 milhõezinhos de reais. Esse é o poder de negociação que o Flamengo tem. E olha que já teve propostas ainda menores pelo Santos e que o Flamengo recusou. Ainda bem.
né? Porque já tem gente aí falando que o Botafogo só queria 3 milhões de reais pelo Santos. Está de sacanagem, né? Está de sacanagem. Eles estão achando que o Flamengo é dirigido pela mãe Joana. E pior que eles têm razão, porque o Marcos Braz é um banana, não sabe nada de negociação, né? E, por isso, o Flamengo vai vivendo uma janela muito difícil. A janela está inflacionada? Tá. Mas também tem muita incompetência do Flamengo, que não consegue negociar, não consegue evoluir. E, de novo, a parte de scout do Flamengo, ela foca em 2, 3, 4 atletas naquela janela e só. Se der errado, não vai chegar ninguém, porque não temos plano B, não temos plano C, quem dirá um plano D? Então, o Flamengo está correndo atrás de Léo Ortiz. Mas quem são as segundas opções? Como anda a negociação com as segundas opções? Porque se você começa a evoluir outra negociação e outro clube vê, ele fala assim, opa, eu vou perder essa venda aqui, eu nunca mais vou vender o Léo Ortiz por 6 milhões de euros. Então, eu vou tentar vender aqui agora. E o Flamengo não faz isso. Deixa claro, olha, eu só estou em busca do Léo Ortiz. Ou Léo Ortiz ou nada. Ou seja, o que você paga o que eu quero ou nada. Então, o Flamengo adota uma estratégia muito errada, uma estratégia muito burra, para falar a verdade, nessas negociações. E quem paga é a gente, que vai ver o Flamengo começar um ano sem 4 atletas, com apenas uma única contratação. Ou seja, o elenco que, teoricamente, precisava ser reforçado, ele está se reduzindo e, tecnicamente, também não tem uma grande melhora. Só tem uma contratação até agora. É uma puta contratação, uma baita contratação. Mas uma andorinha sozinhos, meus amigos, não faz verão. Não tem jeito. Então, ou o Flamengo se reforça, melhora a estratégia, ou vamos passar o ano de 2024 muito ruim, tão ruim quanto foi o ano de 2023, infelizmente. E para a gente finalizar o nosso programa, vou parodiar um jornalista famoso, né, que sempre dizia, acabou a brincadeira. Vou falar aqui um pouquinho sobre a desistência do Corinthians em relação à contratação do atacante Gabriel Barbosa. Desistência, não sei o porquê desistência, eles nunca tiveram a possibilidade de contratar o Gabriel Barbosa. Venderam uma ilusão, venderam uma fake news para a sua torcida, falando que estavam negociando com o Gabriel, que estavam negociando, verificando a possibilidade com o Flamengo, sendo que eles não têm a menor condição de pagar a multa, que gira em torno de 700 milhões de reais, segundo o GE. Mas nem se o Flamengo fizesse uma pichincha e falasse, vou vender por 70 milhões, 10% da multa do Brasil, eles não teriam condição de pagar. Então, o futebol brasileiro vive de mentiras, vive de fake news. Triste é o torcedor, eu fico triste quando o torcedor acredita numa mentira dessa. Então, nunca houve essa possibilidade, nunca chegou próximo de contratar, nunca tentaram sequer contratar. Apenas riscaram um fósforo, um paeiro para ver se pega, e acredita quem quer. Ou então causar um mal-estar entre Flamengo, Gabigol e Flamengo, para ver se gera uma discórdia muito grande, a ponto do Flamengo falar assim, toma de graça o Gabriel para vocês. Como se administrar um clube fosse assim. Não é. É de ilusão que se vive o futebol brasileiro, é de dirigentes como esse aí que se diz um presidente diferente de todos os demais lá no Corinthians, com atitudes assim, você só mostra que você é mais do mesmo. Que você é mais um dirigente louco que quer apenas iludir a sua torcida e não ser realista, não viver a realidade. Então, na minha concepção, é um dirigente tão incompetente como todos os outros que passaram pelo Flamengo, como tão competente como outros que passaram pelo próprio Corinthians. É mais do mesmo. E de ilusão vive o futebol brasileiro. O Fluminense, campeão da Libertadores, fazendo ação de expor a taça nas suas lojas, uma dessas lojas, ao expor a taça, não aguentou a gozação, a brincadeira de alguns torcedores do Flamengo que iam lá e falavam, temos 3, você só tem uma, resolveu tampar com um durex.
as conquistas do Flamengo, as 3 conquistas do Flamengo, para não ter o símbolo do Flamengo exposto na taça, para o torcedor parar de encher o saco. Isso, atitudes como essa, só mostra o quão pequeno é o Fluminense ao ter atitudes assim. Cada vez menor. Então, daqui a pouco, vocês vão ter que tampar todos os títulos do Boca, todos os títulos do Independente, do River Plate, do Vasco. Não vai sobrar ninguém, só vai ter vocês. Olha, são pequenos, atitudes de time pequeno, de time medíocre. Que bom que a diretoria do Fluminense pediu para que isso fosse retirado e não voltasse a acontecer, né? Porque isso só diminui cada vez mais um clube de futebol. E de ilusão vive o futebol brasileiro. De ilusão vive o futebol brasileiro. Que tem um presidente da CBF que, quando ele é destituído do cargo, quando ele é retirado do cargo, o cara não aparece, não dá entrevista, não fala nada. Né? Que quando o Ancelotti fala que nunca teve contrato com a CBF, que ele nunca sequer, né, teve interesse de fato em assumir a seleção brasileira, o único interesse era em renovar com o Real, esse banana que dirige a CBF nunca mostrou a força. E agora, em menos de 2 horas após ele ser colocado novamente no cargo por uma liminar do Superior Tribunal de Justiça, o cara aparece, já fala que quer treinador novo, que vai demitir o treinador atual, não falou nada do Ancelotti, mas já vem com 1001 possibilidades para a seleção brasileira. Olha, futebol brasileiro cada vez menor. Ações como essa, cada vez o quê? Menor. Enfraquece o nosso futebol. Vendeu uma ilusão ao torcedor da seleção brasileira. Queremos contratar o Ancelotti. Podemos contratar o Ancelotti? Não. E são clubes como o Corinthians, como o Fluminense, como outros, que não apoiam o reconhecimento do título de 87 do Flamengo, que é, de fato, o campeão brasileiro de 87, ou que seja o campeão da Copa União de 87, que equivale à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eles não nos apoiam, sabe por quê? Porque são pequenos. São pequenos diante da grandeza de um clube de regatas do Flamengo. Qualquer clube poderia ter a taça das bolinhas definitivo, de menos o Flamengo. Como é o Flamengo, ninguém apoia. E atitudes como essa só enfraquecem o nosso futebol e mostram o quão pequeno são nossos adversários quando comparado à grandeza e à magnitude do Flamengo. Saudações rubro-negras e até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Um abraço. Bye, bye.